destroys the night divides the day. Try to run, try to hide, break it through to the other side, break it through to the other side. É isso aí, pessoal. Olá, saudações a todos, todos os seres que habitam nesse universo maravilhoso. Saudações a todos. Que a paz reine em todo lugar. Estão aqui direto do acampamento Refúgio das Terras Altas. Eu estou aqui tocando essa música, o clássico do The Doors, As Portas, do grande Jim Morrison. O clássico que fala Break it through to the other side. Vamos rasgar, vamos arrebentar para o outro lado. Que era uma busca enorme da civilização mundial. Imagina depois da Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, guerra do Vietnã, né, a desesperança reinando, e graças ao trabalho do Aldous Huxley, o grande Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, que escreveu também Admirável Mundo Novo, um livro que nos deu essa visão da distopia que estamos vivendo agora, também inspirou o grande Carlos Castanheda, que escreveu Diálogos com o Dom Juan, que aqui no Brasil saiu com o nome da Erva do Diabo. Então esses dois escritores inspiraram toda uma geração de buscar o outro lado, esse lado espiritual que a civilização jogou no lixo, esse lado que só os povos ancestrais têm. Então tiveram todas aquelas experiências, né, com os psicotrópicos, aquelas drogas todas, o LSD, a mescalina, e hoje em dia nós temos essa busca enorme através da ayahuasca, né, do DMT, tentando chegar numa espiritualidade, mas isso não é um processo tão simples quanto parece, é um processo que leva tempo, né? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Essa serpente de madeira, feita pelos Guarani, pelo povo Guarani, a quem tem me ensinado nos últimos 6 anos a conhecer esse caminho do outro lado. Essa serpente tem um símbolo muito forte. Para nós, criados nesse mundo ocidental cristão, a serpente tem muito a ver com o diabo, né? Aquela que tentou a Eva, o Adão, e foram expulsos do paraíso, que também tem uma linguagem mitológica riquíssima e que a gente não entende. As pessoas leem, né? Alguns acham que é literal, mesmo sendo literal ou não, há uma mensagem ali. Só que você precisa entender o que significa a serpente. Por isso que hoje em dia nós temos um analfabetismo simbólico que é absurdo. Então, quando eu comprei esse artesanato, eu nunca compro nada lá deles só por comprar porque eu achei legal. Eu quero saber o que significa. As pessoas compram cestas, compram brinco, compram isso que é bonito, mas não sabem o que significa, e isso que é o mais importante, senão você não passa para o outro lado. E eu perguntei então para a líder Guarani, a Celita, que é minha grande mestra, o que significa a serpente para eles, né? Por que fazer uma serpente dessas, né? Só porque é uma cobrinha, tudo bem, mas não é suficiente, pelo menos não para mim. E ela me deu uma resposta que abriu todo o meu entendimento, que eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje. Ela falou: a serpente simboliza a divisão das energias da Terra. O lugar onde a gente pode e o lugar onde a gente não pode ir. Isso nos dá um entendimento incrível do porquê que ela se mexe, né, como se fosse a energia, como o grande Tesla falou, né? Você só vai entender os segredos do universo, o Tesla disse, quando você pensar em termos de energia, em termos de dinâmica, em termos de vibração. Então, se você imaginar que todos os animais, todos os seres, tudo que existe, emite um padrão vibracional, você consegue entender, e ela realmente vai rastejando e rastreando, e ela morde aquilo que estiver fora do lugar. Entre os povos ancestrais, os pajés conseguem negociar território com as serpentes para evitar as picadas. Então, desobedeceu, elas picam mesmo, e esse veneno significa que você passou do limite. Na Bíblia tem uma passagem que quase a maioria das pessoas não conhece, aonde eles estavam no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, e eles começaram a desobedecer e foram picados por serpentes, estavam morrendo. E Deus falou para Moisés pegar um bastão e fazer uma serpente de ouro e pendurar ali, e todo mundo que olhasse para aquela serpente era curado. Então, exatamente isso, a serpente significa
a divisão energética, de onde a gente pode ir e de onde a gente não pode ir. Por isso que quando Adão e Eva, né, saíram do paraíso, porque eles ouviram a coisa de que nós podemos nos virar sem, nós não precisamos disso aqui, né? E aí que começou a desgraceira toda. E claro que a gente vê isso como uma linguagem mitológica, tá? Independente disso ser fato ou não, a gente tem que tirar lições dessa situação. Então nós temos ali, né, Adão e Eva simbolizando os povos originários, os povos indígenas, que ainda vivem do outro lado, the other side, como o Jim Morrison cantou, e você vai ter o símbolo ali, né, deles fora, e de Caim e Abel, né? A Caim e Abel também são simbólicos, né? Abel representa o homem do campo e o Caim representa o homem urbano. Tanto que poucas pessoas também conhecem. Quando o Caim matou o Abel, na Bíblia descreve que ele saiu dali e foi fundar cidades. Então existem 3 maneiras da gente viver na terra. Viver na terra com ela, né? Entendendo, conversando com ela, respeitando suas regras. Viver, né, perto dela, como as pessoas que vivem no campo. Ou viver longe dela, como quem vive na cidade, que aí está sujeito a todo tipo de desgraça. Então, mesmo quem vive com a terra, como as pessoas do campo, eles não conseguem passar pelo outro lado. Eles desfrutam, mas não passam. E o único jeito de passar para o outro lado não é só tomar os enteogênicos. Os enteogênicos, eles abrem a porta da sua percepção, mas você só vai passar para lá se você conhecer os mitos, a cosmovisão dos povos ancestrais, porque aí você conhece os caminhos espirituais que estão representados no território terreno, porque essa que é a grande lição. Fica muito mais fácil a gente entender tudo do ponto de vista da computação, por exemplo. Você tem o hardware, que é a parte dura, né, a peça, né? Por exemplo, isso aqui é um hardware, né? E você tem o software, que é o som, né? Que são os programas que giram lá dentro. E assim funciona o nosso cérebro. Nós temos o próprio cérebro, que é o hardware, e nós temos todas essas conexões, né, de entendimento de símbolos que habitam lá. Então, sem a mitologia você não tem símbolos, sem símbolos você não tem o password, você não tem a passagem para o outro lado, você não acessa, não faz login. Então o login, o password é a mitologia. Então fica a dica para vocês, para a gente poder passar. Break it through to the other side, break it through to the other side. É isso aí, pessoal, valeu. Fiquem com Deus, vamos continuar firmes, protejam-se.